Bom, pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula da nossa disciplina de resistência dos materiais. Na primeira aula, na primeira parte, né, dessa aula inicial, nós estudamos, ali fizemos, na verdade, uma breve revisão sobre a determinação de esforços internos, né? Falamos que esses esforços internos eles podem ser de 4 tipos e cada tipo de esforço interno vai provocar no material uma tensão com características diferentes. E é justamente esse conceito de tensão que é um dos objetos de estudo da resistência dos materiais que nós vamos tratar nessa parte da aula, né? Então vamos definir aqui o conceito de tensão de uma forma genérica, de uma forma geral. E a partir das próximas aulas nós vamos dar início, né, ao estudo do conceito de deformação, fazer essa relação entre tensão e deformação, e depois passaremos ao estudo das tensões, né, de cada tipo de tensão de uma forma específica. O conceito de tensão, né, é bem simples. O conceito de tensão genérico, né, o conceito genérico é que a tensão é o quociente entre uma força ΔF e uma área de sustentação ΔA. Matematicamente falando, isso é um ΔF, né, o quociente entre a força e a área de sustentação. Se nós formos fazer aqui uma análise dimensional desse quociente, teremos a força, por exemplo, em Newton, né, e a área em metro quadrado. Isso vai resultar em uma unidade de PA, né, uma unidade em Pascal, uma unidade de medida em Pascal. E aí, né, vocês vão pensar, nossa, mas é a mesma unidade de pressão. Justamente, se nós fizermos uma analogia, né, e eu gosto dessa analogia aqui com a estática dos fluidos, se nós pegarmos um recipiente aqui com um gás confinado, né, vamos colocar o gás aqui porque o gás é compressível, e aí a gente tem aqui um êmbolo vedando esse recipiente, e a esse êmbolo é aplicado uma força aqui, né, nesse sentido perpendicular ao êmbolo. Esse êmbolo vai sofrer um deslocamento, né? Esse êmbolo vai sofrer um deslocamento aqui, vai se estabilizar em uma posição aqui mais abaixo e vai alcançar o equilíbrio. E por que ele vai alcançar esse equilíbrio? Porque vai aparecer aqui, né, vai surgir, devido à pressão do confinamento do gás, uma força F, né, uma força F que é igual e oposta à carga que faz com que o êmbolo, que está pressionando o êmbolo para baixo. E essa força F, né, ela vale justamente... Essa força F vale justamente a pressão do recipiente vezes a área do êmbolo, né? Essa área de contato com o êmbolo. E, logicamente, a pressão exercida dentro desse recipiente é a força sobre a área, ou seja, é uma unidade também em Pascal. Então, vejam que existe uma relação aqui próxima entre a estática dos fluidos, né, e a tensão desenvolvida em corpos rígidos, né? Ou seja, ambas têm unidade em Pascal e representam, né, justamente o quociente entre a força aplicada e a área de sustentação dessa força, ou a área sobre a qual essa força está sendo aplicada. Bom, esse é o conceito genérico aí de tensão. Esse quociente, logicamente, ele tende a um valor finito, né? Por óbvio, ele tende a um valor finito, uma vez que nós podemos definir precisamente qual a força, né, ou com uma precisão aproximada, qual o valor da força e o valor da área sobre a qual ela está sendo aplicada. Então, obviamente, isso vai tender a um valor finito.
E esse quociente ele descreve a intensidade da força interna sobre um plano específico, ou seja, sobre uma área específica que passa por um ponto, né? Então, nós vamos admitir, né, é uma das primeiras aproximações, das primeiras hipóteses que precisamos admitir, é que essa força ela está sendo aplicada no centro de gravidade da área. Então, nós temos aqui, por exemplo, um elemento de área, né? Um elemento de área, e a esse elemento de área está sendo aplicada uma força justamente no seu centro de gravidade. Logicamente que essa força ela pode estar sendo aplicada a um outro ponto, né? Mas geralmente as análises de engenharia vão tentar sempre buscar formas de analisar essa força sobre o centro de gravidade. Nós vamos discutir isso aí mais para frente. Então, basicamente, né, nós temos a seguinte situação, né? Eu tenho aqui um corpo rígido, né? Então eu pretendo definir a tensão nessa seção do corpo rígido, né? Nessa seção que passa, sei lá, pelo centro desse corpo rígido. Então, eu aplico aqui o método das seções, eu tenho duas cargas externas, né? E, obviamente, para manter o equilíbrio estático, né? Para manter aqui aquele somatório dos momentos e somatório das forças igual a zero, vão aparecer aqui as cargas internas, né? As cargas internas que vão gerar, logicamente, a tensão nesse plano que eu estou estudando, né? E aqui, o que foi feito? Eu peguei desse corpo rígido, para mim não precisar de estudar ele por completo, um pequeno elemento de área, um elemento ΔA, né, de área, esse elemento ΔA aqui de área, e estou analisando quais os efeitos de também uma pequena força ΔF sobre esse elemento de área ΔA, né? Então, o conceito geral de tensão é esse, que essa área, o quociente entre essa força ΔF e essa área ΔA é a tensão sofrida pelo material, ou a tensão desenvolvida nesse plano de seção. O mais importante agora é definir, né, quais os efeitos de cada uma dessas forças que são desenvolvidas nesse elemento de área, tá? Por quê? Porque eu posso pegar essa carga ΔF, tá? Eu posso pegar essa carga ΔF aqui e decompor ela numa componente ΔFZ, ou seja, decompus ela sobre o meu eixo inercial, o meu eixo de referência Z, e também fiz a decomposição nas componentes X, que resultou num ΔFX e um ΔFY, né? Então, eu tenho forças internas com orientações diferentes em relação à minha área de sustentação. Percebam, né? Aqui a principal diferença é que essa força ΔFZ, ela está numa orientação perpendicular à área de sustentação. Então, ela está numa direção normal, né? Eu posso dizer que essa força aqui, ela está numa direção normal em relação à área de sustentação. Em contrapartida, essas duas outras forças, elas estão numa direção tangencial, né? Numa direção tangencial à área de sustentação. E com isso, né, isso basta para que elas produzam efeitos diferentes, né? Efeitos internos diferentes no material. Por quê? Né? Porque elas tendem a distorcer, né, o material, a agredir esse material de forma diferente. Nesse momento, nós estamos avaliando aqui, vamos avaliar precisamente, né, vamos avaliar especificamente os efeitos dessa força
que está na direção normal, dessa componente Z, né? Essa força normal, que está na direção normal, como o próprio nome já indica, ela vai gerar uma tensão normal. Essa tensão normal, ela vai ser indicada pela letra grega sigma, tá? Então, a tensão normal na direção Z, vejam que ela recebe aqui um subscrito Z, né? O sigma indica que a tensão é normal e o Z indica que essa tensão está sendo desenvolvida na direção, ou seja, na direção do eixo Z. Ela vai ser o limite, e aqui a gente colocou a ideia de limite de ΔFZ sobre ΔA quando ΔA tende a zero. Por quê? Porque isso vai permitir depois, né? Isso vai resultar, na verdade, num dF sobre dA, né? E depois, se nós aplicarmos aqui uma integral de área, isso vai representar a tensão desenvolvida não só nesse elemento de área aqui, mas em todo o corpo rígido que a gente viu lá no slide anterior, né? Por fim, aqui, sobre a tensão normal, ela pode ser de tração ou pode ser de compressão. Então, para exemplificar isso, imaginem aqui que eu tenha, né? Imagine aqui uma resma de papel, né? Esse é um exemplo bom aqui, bem ilustrativo. Imagine aqui uma resma de papel, tá? Tem aqui várias folhas sobrepostas. Se eu aplicar a essa resma de papel uma força nesse sentido, né? Uma força F e F', essas folhas, elas tendem a ser arrancadas, né, na mesma direção de F, né? Eu tendo a desconstruir essa resma de papel, de modo que a tensão gerada aqui é um sigma, né, Z, né, tá na direção Z, mantendo ali aquela orientação de tração, né? Eu digo que essa tensão normal é uma tensão de tração. E aí, logicamente, a perpendicularidade aqui deve ser mantida. Em contrapartida, se eu tiver agora, né, essa mesma resma de papel, se eu pegar essa mesma resma de papel aqui e aplicar uma carga, né, aplicar uma carga aqui no sentido oposto ao aplicado ali, né, uma força F e F', mantendo a perpendicularidade aqui, eu não vou ter mais uma desconstrução dessa resma de papel. Na verdade, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma redução dessa espessura, né? Isso tende a comprimir essa resma de papel, tornando as folhas mais coesas. Então, isso daqui vai resultar numa tensão normal sigma na direção Z, porém no sentido de compressão. Então, a tensão normal, ela pode ser tanto de tração quanto uma tensão normal de compressão, mas o que define mesmo se ela é normal é justamente essa perpendicularidade que deve ser observada entre a carga e a área e sua área de sustentação. Agora vamos analisar quais os efeitos, né? Qual a tensão, qual o tipo de tensão gerada por essas forças, né? ΔFx e ΔFy, que agem no sentido tangencial, né? Nós falamos que elas agem no sentido tangente à área de sustentação. Nesse caso, essas forças irão desenvolver no material uma tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento, ela vai ser representada pela letra grega tau, ok? E ela representa também o quociente entre a força e a área de sustentação ΔA. Matematicamente, ela pode ser, né, a tensão desenvolvida por essa força ΔFx é o limite, né,
de ΔFx sobre ΔA, e a tensão desenvolvida por essa força ΔFy é também o limite de ΔFy sobre ΔA, logicamente com ΔA tendendo a zero, porque depois nós podemos fazer uma análise diferencial e uma integral para generalizar esse conceito para toda a área de seção e não só para essa área, pequena área aqui de sustentação. Mas o mais interessante aqui da tensão de cisalhamento é a sua representação, né? A sua anotação. Percebam que a tensão de cisalhamento ela é representada pela letra grega sigma tal e por dois subscritos, né? Agora eu tenho dois subscritos. Esse primeiro subscrito Z, ele indica o seguinte, que essa área de sustentação, ela é perpendicular ao eixo Z. Então eu tenho uma área de sustentação que é perpendicular ao eixo Z. E a segunda, esse segundo subscrito indica que a força está na orientação X, né? Ela é tangente à área de sustentação, que é perpendicular ao eixo Z, e por sua vez se encontra, né, está direcionada na direção do eixo X, ok? E nós vamos ver aí na próxima aula, no próximo tópico da disciplina, vamos estudar que essas tensões de cisalhamento normal, elas provocam uma deformação que é completamente diferente no material. A tensão provocada por essa força aqui, que é uma tensão normal, ela age no sentido de mudar o volume, né, de alterar o volume do material. Em contrapartida, essas tensões geradas pelas forças tangenciais, ela agem no sentido de distorcer o material, né? Fazer o material sofrer uma distorção, uma rotação. Então, são tensões que apresentam intensidades diferentes, né? Porque essas forças são diferentes, e além do mais, e principalmente, elas provocam deformações também de naturezas diferentes no material, tá? Bom, nesse momento, o que nós vimos até agora foi a análise de uma única seção nesse material. Então, nós fizemos uma seção, né? Tudo que nós falamos aqui do conceito de tensão foi em relação a essa seção transversal aqui, né? A essa seção transversal aqui, que se encontra, na verdade, né? Essa seção ela foi feita em relação ao plano XY, a esse plano XY aqui. Então, essa seção que nós fizemos no plano XY vai gerar uma tensão normal no plano XY, né, que é o sigma Z, e duas tensões de cisalhamento, um tal ZY e um tal, né, essa daqui vai gerar uma tensão de cisalhamento ZX. Tá? Então essas são as tensões que se encontram, que são desenvolvidas aqui nesse plano XY. Agora, se nós fizermos uma seção nesse plano aqui, né, que é o plano, esse plano aqui, na verdade, ele é o plano, como vocês podem ver aqui atrás, né, o plano X, né, isso é o nosso plano XZ, né, tá aqui atrás, aqui, ó. Então, se nós fizermos uma seção aqui no plano XZ, nós podemos definir a tensão normal, vejam que a nossa tensão normal agora, ela se deve a essa força ΔFy, né? Essa força ΔFy agora, analisando o plano XZ, ela desenvolve uma tensão normal. E vejam que agora o que eu tenho? Essa força ΔFz, que antes, né, que nesse plano XY desenvolve uma tensão normal sigma Z, aqui ela já desenvolve uma tensão de cisalhamento. Percebam o subscrito, né? É um tal, deixa eu aumentar aqui, um tal YZ, ou seja, a área agora é perpendicular ao eixo Y e a força está orientada na direção Z, né? E se formos fazendo seções sucessivas, podemos definir as tensões, né? Então, podemos definir aqui a tensão no plano
no plano ZY e, por fim, podemos formar um elemento de volume aqui, né, um elemento cúbico de volume, né, um elemento infinitesimal de volume, onde em cada face desse material nós temos 3 tensões, uma tensão normal e 2 tensões de cisalhamento, né? Então, se eu pegar um elemento tridimensional, um elemento cúbico, eu tenho em cada face, cada uma das 6 faces, né, desse elemento, 3 tensões. Isso é chamado de estado geral de tensão. Então, cada face de um elemento cúbico localizado numa determinada região, né, numa determinada região interna de um sólido deformável, ele está submetido, cada face desse elemento de volume está submetido a 3 tensões diferentes, sendo, né, ou melhor, 3 tensões, sendo uma normal e 2 de cisalhamento. Bom, agora vamos só uma breve explanação aqui sobre as unidades usuais de tensão. Nós vimos, né, pelo conceito de tensão, que se nós adotarmos aí as unidades no Sistema Internacional de Medidas, no SI, os valores da tensão normal e da tensão de cisalhamento são especificadas nas unidades básicas de Newton por metro quadrado, ou seja, na unidade de Pascal, né? Só que essa unidade de 1 Pascal, ela é muito pequena e em trabalhos de engenharia são usados prefixos como quilo, né, que é 1000, né, 1 quilo é 10 a 3 Newton por metro quadrado, 10 a 3 PA, né? Podemos também usar, muito comum aqui, talvez o mais comum é a unidade de mega, né? 1 megapascal é 1 milhão de Newton por metro quadrado, né? A gente vai pegar aqui, tá? Então, 1 megapascal representa 10 a sexta PA, tá? Ou, né, aí quando a gente fala de módulo de elasticidade do material, a gente geralmente usa o prefixo giga, né? 1 gigapascal é 10 a nona Pascal, né? Então, geralmente aqui, quando você faz análise aqui em relação a materiais, por exemplo, quando você estuda estruturas de madeira, né, geralmente as suas tensões estão aqui na ordem de quilopascal. Aqui, né, geralmente materiais metálicos, aços, por exemplo, né, as tensões as quais estão submetidas aos aços, né, os materiais metálicos, estão na casa de MPa. Isso daqui geralmente é usado para especificar o módulo de elasticidade, ok? Elasticidade do material, geralmente é em GPa. Tá? Essas são as unidades usuais. Nós vamos procurar trabalhar sempre com as unidades no SI para evitar de ficar usando outras unidades diferentes, né? Que isso facilita aí o estudo. Bom, dando continuidade aí ao estudo, agora vamos generalizar aquele conceito de tensão normal, né? Vamos generalizar os conceitos de tensão normal e o conceito de tensão de cisalhamento. Como assim generalizar, né? Vamos determinar a tensão normal média que ocorre não só agora nenhum elemento de área específico, né? Não só nenhum ΔA específico aqui, mas como em toda a área da seção transversal do material. Bom, esse conceito é bem simples também de tensão normal média. Se nós fizermos aqui, né, vamos imaginar que nós falamos o seguinte, que essas forças internas, quando nós fazemos uma seção transversal perpendicular à força, vão aparecer aqui cargas internas que são necessárias para manter o equilíbrio estático do material. Então, se eu tenho uma carga P aqui para baixo, fizer uma seção e analisar, né, estaticamente esse material, fizermos aqui, por exemplo, somatório de F, né, aqui ele colocou o subscrito Z, somatório de F de Z igual a 0,
Observem aqui, né, o que vai acontecer. Vamos colocar para cima positivo. Então, se eu fizer essa análise, eu vou ter aqui, né, um menos P, que é essa carga externa aqui para baixo. Então, eu tenho menos P, mais, né, eu teria aqui necessidade de ter um mais P para equilibrar. Só que eu não vou analisar esse mais P aqui. Vamos analisar o seguinte, por que essa força P está sendo gerada? Ela está sendo gerada justamente devido à tensão interna. Por quê? Porque cada elemento de área, aqui nós vamos usar a ideia de limite, cada elemento de área dA, né, vamos usar isso aqui como um dA, fazendo uma análise infinitesimal, cada elemento de área dA vai estar sustentando uma parcela dessa força, de modo que a força, cada elemento sustenta uma força dF, e essa força dF é igual a tensão sigma vezes dA, né? Porque pelo conceito lá nós falamos o seguinte, tá? Que a tensão normal, ela é um ΔF sobre um ΔA, né? Ou seja, ΔF é ΔA vezes sigma, foi o que nós escrevemos aqui, porém, numa análise diferencial. Então, o que vai equilibrar, o que vai gerar essa força P igual e oposta a essa para manter o equilíbrio é justamente esse somatório, né? Eu vou aplicar aqui uma integral diária de sigma dA, ok? Isso aqui tem que ser igual a zero. Por que essa integral aqui? Porque se eu aplicar esse conceito aqui em toda a área, se eu fizer essa integral, o somatório dessas forças dF, né, aplicadas em cada elemento de área dA, vão resultar nessa carga P aqui, necessária para manter o equilíbrio, tá? De modo que isso vai ficar menos P mais sigma, né, vezes A igual a zero, ok? Então eu posso falar que sigma é igual a P sobre A. Isso representa a nossa tensão normal média. Ou seja, a tensão normal média é simplesmente a força aplicada perpendicularmente à área de seção transversal dividido por essa área de sustentação de carga. Então, nessa equação, sigma é a tensão normal média em qualquer ponto na área de seção transversal. Então vejam, por isso que essa integral aqui, né, nós poderíamos ter tirado esse sigma da integral aqui, porque ele é uma constante, né? Porque nós admitimos, né? Isso aqui logicamente é uma aproximação, nós admitimos que essa tensão ela seja igual em qualquer ponto dessa área de seção transversal. Então, vejam que a tensão normal média, pela própria definição aqui, ela tem o mesmo valor em qualquer ponto da área. P é a força normal interna resultante, que é aplicada no centroide, foi o que como nós falamos lá. Nós admitimos também uma hipótese de aproximação, que essa carga é sempre aplicada no centroide da área de seção. E ela é determinada pelo método das seções e pelas equações de equilíbrio. E A é a área de seção transversal da barra. Então, esse é o conceito aí de tensão normal média. Simplesmente a carga, né, interna naquela seção dividido pela área de sustentação dessa carga. Seguindo aqui, nós podemos determinar que cada elemento de volume, né? Cada elemento de volume que eu retirar de uma determinada área de seção do material, ele está submetido a tensões iguais e opostas. Porque como nós vimos lá, né? Se eu falar o seguinte, ó, esse sigma' aqui é igual a um P, né? P sobre A. Desculpe, esse sigma vale P sobre A. É a tensão nessa parte superior.
E a parte inferior sofre uma tensão sigma', que é igual e oposta, e vale P', que é uma carga igual e oposta, sobre A. Uma vez que essas áreas superior e inferior são iguais. De modo que eu tenho aqui o seguinte, que P' é igual a sigma' vezes A. E aqui eu posso definir que P é igual a sigma vezes A. Fazendo aqui a condição de equilíbrio, aplicando uma condição de equilíbrio aqui, somatório de F de Z igual a 0, a esse elemento de volume, nós obtemos o seguinte, que, né, olhando aqui a parte de cima, sigma vezes A menos a parte de baixo ali, sigma' vezes A igual a 0, ou seja, eu posso, passando isso aqui para depois da igualdade, eu posso falar que sigma é igual a sigma', como está ali na equação 1.5, ou seja, para qualquer elemento de volume que eu retirar dessa área de seção, onde foram definidas as tensões, né, em função das cargas internas, e aqui falando especificamente da tensão normal, média, essa tensão é igual, né, nas direções e sentidos opostos aqui a Z. Então, se eu tenho uma tensão de tração, ela é a mesma na face superior e na face interior. E analogamente, se eu tenho uma tensão de compressão, ela também é igual na face superior e na face inferior. Elas são sempre iguais e opostas. E aqui só para consolidar o que a gente falou, só para exemplificar, eu tenho aqui a tensão normal média de tração, né? Então, a tensão normal média de tração. Então, qualquer elemento de volume que eu retirar ali tem a mesma tensão normal média de tração em ambos os sentidos e igualmente válido para a tensão normal média de compressão. Qualquer elemento de volume ali vai estar submetido a uma tensão de compressão em sentidos iguais e opostos. Como nós falamos, né, no desenvolvimento das equações ali de tensão normal média, nós estabelecemos algumas premissas, né, simplificadoras. Por isso que os conceitos clássicos, né, da resistência dos materiais, essas equações clássicas, elas não conseguem responder, né, vamos dizer, resolver todas as questões práticas, porque como nós vamos falar agora, existem algumas simplificações que são necessárias para que essas equações sejam aplicadas, né? É por isso que existem teorias, né, mais avançadas de análise, né, para o estudo de resistências materiais, que é a teoria, por exemplo, a teoria da elasticidade, né, muito conhecida, né, método de elementos finitos, né, vocês vão ouvir falar isso aí em cursos mais avançados. E a teoria da plasticidade, ok? Então, essas teorias da elasticidade e da plasticidade, elas abordam conceitos, né, soluções mais avançadas aí no que diz respeito à resistência dos materiais, ao estudo da resistência dos materiais. Bom, dentre essas premissas simplificadoras que são necessárias para que essas equações, né, sejam válidas, essa equação que nós definimos da tensão normal média, né, sigma igual a P sobre A, então, para que essa equação seja válida, são necessárias que nós admitimos, né, é necessário admitirmos algumas premissas simplificadoras. Dentre elas, é que a barra ela permanece reta antes e depois da aplicação da carga. Então, essa barra ela não sofre uma flexão, né? Essa barra
antes e após a aplicação, ela tem que permanecer reta, ela não vai sofrer, né? Nós vamos admitir que essa carga normal é aplicada no centroide, né, da seção, de modo que ela não sofre uma flexão, ela não sofre uma deformação de flexão, ela não assume essa deformação curva aí, ela permanece reta. A segunda premissa é que a deformação é uniforme quando a barra é submetida à carga, ou seja, as linhas horizontais e verticais da grade aplicada deformam-se de modo uniforme. Então vejam que se nós fizermos aqui grades, né, marcações, e fizermos um ensaio de tração, nós vamos falar sobre isso, aplicarmos uma carga na barra, nós temos que admitir que a barra, ela tem uma região, né? Ela tem uma região que ela se deforma uniformemente, né? E aí, nós admitimos que essa tensão média, né? Na prática, essa tensão, ela é aproximadamente a tensão média nessa região intermediária, ou seja, um pouco distante da aplicação da carga. Nessa região aqui próxima à aplicação da carga, nós temos uma deformação irregular, né? Irregular. De modo que a deformação média, ela não pode ser aplicada aqui, né? Ela não pode ser, o valor da deformação média, ele não pode ser aplicado aqui a essa região próxima da aplicação da carga. Esse na verdade, é o princípio de Saint-Venant que nós vamos ver em um capítulo mais à frente, né? Em um tópico da aula mais à frente. Tá? A terceira premissa simplificadora é que a carga é aplicada, né? Nós já falamos ali, é uma consequência da primeira premissa, que a carga é aplicada ao longo do centroide da seção transversal, né? E por isso que ela permanece reta antes e depois da aplicação da carga. E a quarta premissa é que o material é homogêneo, né? Ou seja, ele tem as mesmas propriedades físicas e mecânicas em todo o seu volume e também que ele é isotrópico, né? Então, consideramos que o material é homogêneo e isotrópico, ou seja, ele tem as mesmas propriedades físicas e mecânicas em todo o seu volume e tem as mesmas propriedades em todas as direções, né? Então, essas são as premissas simplificadoras, tá? E nem sempre isso ocorre na prática, né? Ou seja, quase nunca essas premissas simplificadoras são todas atendidas na prática, né? Você pode ter cargas que não são aplicadas no centroide da seção, né? O material muitas vezes não é homogêneo, né? Caso de polímeros, por exemplo, concreto, o material não é isotrópico, como por exemplo no aço laminado, né? Ele tem uma orientação, a propriedade, o material apresenta propriedades diferentes em diferentes direções, etc. Então essa equação que nós definimos aqui para tensão normal média, ela é limitada, né? Ela é uma aproximação de engenharia e nós vamos ver que, né, ainda nessa aula, que é por isso que é preciso adotar, né? E aí as normas técnicas trazem o chamado fator de segurança, que vai justamente compensar o erro, né? Os erros de cálculo devido a essas premissas simplificadoras que não são atendidas. Bom, vencida aí essa parte teórica, vamos aqui a alguns exemplos, né? Vamos aqui a alguns exemplos de aplicação desse conceito de tensão normal média. No primeiro exemplo, né, a respeito desse tema, que é o nosso exemplo 1.3, aí do material, do slide, nós temos o seguinte problema. Duas barras cilíndricas de seção transversal cheia, AB, né, a barra AB e BC, são soldadas uma a outra em B e submetidas a um carregamento conforme mostrado na figura. Determine a tensão normal média em cada uma das barras. Bom, pessoal,
como nós vimos, a tensão, né? A tensão ela vai ser desenvolvida em função do carregamento presente numa dada seção interna. Então, se nós fizermos uma seção, né, vamos pegar aqui, vamos estabelecer uma seção no centro da barra, AB. Então, observem o seguinte aqui. Por que eu estou pegando o centro da barra AB? Porque, na verdade, né, e aí vocês viram isso em estática, sempre que eu tenho duas cargas concentradas, no caso aqui, essa carga de 60 kN, né, sempre na região entre duas cargas concentradas deve ser feito uma seção. Então, se eu fizer uma seção entre a barra AB, nessa região, em qualquer região entre A e B, eu vou ter aqui essa carga externa de 60 e, logicamente, para manter a seção em equilíbrio, vai surgir uma carga interna aqui de também 60, né? Em direções iguais e opostas, ok? Então, esse é o carregamento interno da seção AB. Então, a seção AB está submetida a uma carga de 60 kN no sentido de tração, né? Está sendo tracionado o segmento AB. Em contrapartida, se nós fizermos aqui uma seção entre B e C, porque aqui, logicamente, eu tenho aqui duas cargas concentradas desse lado e uma carga concentrada aqui, né? Eu tenho um RC aqui, não é isso? Eu tenho uma reação nesse ponto. Então, como eu tenho duas cargas concentradas entre B e C, eu preciso fazer uma seção aqui, né, em qualquer ponto intermediário aqui entre B e C. Então, redesenhando aqui, né, eu vou ter a seguinte situação. Nós vamos ter aqui a seguinte situação, pessoal. Eu tenho aqui, né, a carga de 60 kN aqui, uma carga de 125 aqui, outra de 125 aqui, e para manter o equilíbrio nessa seção interna aqui, logicamente eu vou ter menos 60 mais 250, tem que aparecer aqui, para equilibrar, uma carga aqui negativa de 190 kN. Então, se eu somar aqui a carga nas diferentes direções, né, 190 mais 60, então eu tenho aqui 250 negativo e 250 positivo, estabelecia a condição de equilíbrio, né? Então eu tenho as cargas internas nas duas seções. Então aqui, logicamente, né, olhando para esse sinal aqui, essa seção, né, toda essa seção entre B e C está sofrendo uma compressão, porque isso aqui é menos 190, devido a o sinal estabelecido aqui, né? Então é comum também a gente estabelecer isso aqui, porque esse problema ele tem poucas cargas, né? Então, quando um problema tem um elemento com várias cargas, é viável que você estabeleça o diagrama carga comprimento. Então, eu tenho aqui, ó, esse eixo aqui vai representar a nossa carga, né? A nossa carga P em kN, e esse eixo aqui vai representar o comprimento da barra em metros, tá? Então, eu tenho aqui a seção AB, né? Eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, e aqui eu tenho o ponto C da barra. Então, se eu for representar isso aqui na forma de um gráfico, aqui eu tenho uma carga de 60 kN do lado positivo, né? Então, por isso que vai ficar para cima aqui. Ela se mantém em 60 em toda essa
em toda esse comprimento entre A e B, e aqui em B ela muda, né? Ela vai mudar aqui para menos 190 kN e se mantém constante, ok? Se mantém constante e depois fecha aqui em zero, porque o meu corpo rígido está em equilíbrio aqui em C. Então, essas são as cargas, né? Então, a seção AB está sofrendo uma carga de 60 kN de tração, né? Por isso a carga lá é positiva, e o segmento BC, né? O segmento BC está sofrendo uma carga de 190 newtons de compressão. Bom, dito isso, nós podemos, definido os carregamentos e conhecendo, né? E conhecendo aqui o diâmetro, né? O diâmetro dessas barras, eu calculo as tensões. Por quê? Porque para mim calcular a tensão média, basta eu conhecer a carga, aqui, a carga interna aqui, a área de seção está submetida e a área, né, de sustentação de carga. Então eu conheço tanto a carga quanto a área, posso definir. Então, nós vamos ter o seguinte, vamos estabelecer aqui uma equação geral, né, que nós já falamos ali que o sigma médio é a carga sobre a área, porém, como eu tenho lá barras circulares, a área, né, que a gente sabe é πr ao quadrado, né? Ou seja, isso pode ser escrito como πr é d sobre 2, né? Isso vai ser aqui d sobre 2 ao quadrado. Então a área ela pode ser escrita como π d ao quadrado sobre 4. Eu prefiro sempre colocar assim para a gente substituir direto o diâmetro aqui. Então isso implica que o meu sigma vai ser P sobre a área, que é π d ao quadrado sobre 4. Isso implica que sigma pode ser escrito como 4p sobre π d ao quadrado, né? Então, isso aqui a gente pode usar tanto para a seção, né? Essa fórmula geral aqui a gente pode usar tanto para a seção AB quanto para a seção BC. Então, analisando aqui a seção AB, vamos primeiro fazer aqui a seção AB, né? Vamos primeiro trabalhar com a seção AB, eu vou ter que sigma médio, né? Sigma médio na seção AB vai ser 4 vezes a carga na seção AB, a carga interna, dividido por π vezes o diâmetro da seção AB ao quadrado, né? Isso vai ser, então, 4 vezes, né? Essa carga da seção AB é uma carga de tração, que vale 60 kN, 60 vezes 10 a terceira, né? Vezes 10 a 3, dividido por π vezes o diâmetro, que é 50 milímetros, 0,05 ao quadrado. Isso resulta em uma tensão com esse valor, né? Se vocês forem calcular aí, vai dar 30.557.749. Isso daqui, pessoal, como eu coloquei a unidade aqui, então percebam que essa unidade aqui, isso aqui é um adimensional, isso aqui está em newton, né? Porque estava em quilonewton, 60 quilonewton, eu coloquei essa unidade aqui multipliquei por 10 a 3 e coloquei isso em newton, né? Então essa unidade aqui, ela está em newton. E essa outra unidade aqui embaixo, né, π também é dimensional, que estava em milímetros, a gente transformou para metro, né? Então 50 milímetros, 0,05 metros. Então isso aqui está em metro, né? Logicamente metro quadrado, que está elevado ao quadrado. Então, como eu tenho newton por metro quadrado,
esse valor aqui grande, né, que deu um valor grande, esquisito aí para engenharia, vai ser em PA. Então, comumente, como eu tenho aqui, ó, vejam que eu tenho 6 casas, né? Aqui, ó, eu tenho 6 casas. Então, sempre que você tiver isso, multiplica esse valor em PA, né? Aí na sua calculadora, multiplica vezes 10 a menos 6. Ou seja, nós estamos transformando esse valor para MPA. Então, isso vai dar um valor de aproximadamente 30, aí pode representar 2 casas depois da vírgula, 55 MPA. Então, para engenharia, esse valor aqui basta, né? Não precisa daquele valor ali exato. Essa aproximação aqui é suficiente. Então, geralmente se representa isso em MPA. Bom, essa é a tensão normal média da seção AB. Para a seção BC, né? Para a seção BC, como eu também tenho uma barra circular, eu posso usar a mesma equação, né? Sigma médio, vou escrever aqui, sigma médio vai ser 4 agora, vezes a carga da seção BC, sobre π, vezes o diâmetro da seção BC ao quadrado, né? Isso então vai ser 4 vezes a carga da seção BC é menos 190, né? Menos 190 vezes 10 a terceira, porque é 190 kN de compressão, por isso apareceu esse menos aqui, sobre 4 vezes o diâmetro, que é 75 milímetros, 0,075 metros quadrados. Então, isso vai resultar num valor de menos 43 milhões, né? Vamos colocar aqui o número 202 PA, né? Multiplicando isso por 10 a menos 6, vai resultar num valor de aproximadamente 43 MPa, tá? 43 MPa, menos 43, né? Então, isso daqui é a tensão normal média que ocorre em toda a barra BC. Então, vejam, a diferença aqui é o seguinte, que essa barra AB, ela está sofrendo uma tensão normal média de tração, e essa barra BC é uma tensão normal média de compressão. Por isso, esse sinal negativo aqui, tá? Então, exercício aí bem simples, só para demonstrar o cálculo de tensão normal média. Então, só para finalizarmos essa parte de tensão normal média, vamos aí a mais um exemplo, nosso exemplo 1.4. Nesse exemplo, temos o seguinte: determine a tensão normal média desenvolvida nas barras, né, desculpem pelo erro aqui, AB e AC, se a carga tem uma massa de 50 kg, o diâmetro da barra AB é 8 milímetros e o da barra, aqui faltou, né, esqueci de colocar, mas vamos colocar aqui que o da barra BAC, né, o da barra AC vamos colocar 10 milímetros aqui, 10 milímetros, ok? Então eu tenho essa barra aqui com 8 milímetros e vamos colocar aqui que essa barra ela tem 10 milímetros, na verdade o problema original nem tinha, mas vamos colocar aqui só para a gente treinar. Bom, pessoal, eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês a importância de vocês dominarem a matéria de estática, né? Por quê? Porque agora, o que eu preciso fazer? Vejam que esse é um problema clássico de ponto material, de equilíbrio de ponto material, né? Se eu colocar aqui o ponto A, né, se eu representar aqui o meu ponto A, o que eu posso fazer aqui? Porque para definir a tensão normal na barra AB e na barra AC, eu preciso primeiro definir as cargas aqui, porque a área de seção eu conheço, né? Porque se eu conheço o diâmetro e sei que isso aqui é uma barra circular, eu conheço a área, πd ao quadrado sobre 4, né? Então eu preciso definir essas cargas, e aí eu vou usar a estática, né? Então, como eu conheço já essa carga AD aqui, porque essa carga AD
é a própria força-peso, né? Então, isso aqui vai valer 490,5 newton. Por quê? Porque é a massa, né? É a massa de 50 quilos vezes a gravidade, vezes 9,81. É a força-peso, tá? Por essa massa aqui, desenvolvida por essa massa. Essa barra AC, ela pode ser representada como uma força aqui, né? Um F de AC nesse sentido, né? E aí eu tenho aqui a inclinação definida, tá? 3, 4, 5, eu tenho a inclinação da barra e de forma análoga a barra AB pode ser representada por um F de AB aqui, né? Por um F de AB aqui. E aí, de novo, eu aplico as equações de equilíbrio a esse ponto material. Então vejam que o problema se resumiu a um problema de estática de equilíbrio de ponto material. Eu quero analisar aí o equilíbrio desse ponto A. Então, estabelecendo o equilíbrio desse ponto A, eu consigo definir qual a força nessa barra AC e a força na barra B. Então, eu posso fazer o que aqui? Eu posso... vamos começar com somatório de F de Y. Por que eu vou começar com F de Y? Porque no Y eu só tenho uma incógnita, né? Então percebam que se eu for analisar o Y, eu só tenho F de AC de incógnita. Então se eu fizer isso daqui, eu vou ter o seguinte, menos 490,5, né? Mais a componente vertical dessa carga C. Então a componente vertical é a tangente. Então a tangente aqui é o cateto oposto, que é 3 sobre 5. Então mais 3/5 vezes F de AC igual a 0. O meu equilíbrio está estabelecido. Então, nisso eu vou obter o seguinte, que F de AC é igual a 817,5 newton. Né? Estabeleci aqui a carga na barra C, 817,5 newton. Fazendo agora o somatório de F de x igual a 0, né? Analisando logicamente o ponto A, para a direita positivo, eu obtenho o quê? Menos F de AB mais F de AC, né? Que é 817,5 vezes o cosseno desse ângulo aqui. Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, 4/5. Né? Isso aqui igual a 0 para manter o equilíbrio. Então, isso vai resultar em F de AB igual a 654 newton. Tá? Então, definir as cargas F de AB e F de AC. Uma vez que eu conheço os diâmetros, eu posso definir aqui a tensão na barra AB, que vai ser 4F de AB sobre π d de AB ao quadrado. Então, isso vai ser o seguinte, né? Vai resultar no seguinte, 4F de AB 654 sobre π vezes o diâmetro, que é 8 milímetros, né, da barra AB, 0,008 ao quadrado, né? Vamos transformar aqui para metro. Então, isso vai resultar em uma tensão de aproximadamente 13 MPa, né? Aproximadamente 13 MPa, tá? Essa é a tensão da barra desenvolvida na barra B. E a tensão na barra BC vai ser 4 vezes o F de BC sobre π d de BC ao quadrado. Isso vai resultar em 4 vezes o F de BC, desculpem, gente, é o F de AC, né? Aqui, né? Vou acertar aqui, o F de AC. Eu tenho o ponto B aí. O F de AC vai ser 4 vezes 817,5
sobre π vezes o diâmetro, que agora é 10, 0,01 ao quadrado, que vai resultar numa tensão de 10,4 MPa. Tá? Aí, pessoal, é importante a gente lembrar o seguinte, que se eu for analisar aqui qualquer elemento de volume que eu pegar nessa barra AB, né? Se eu pegar aqui um elemento de volume aqui, da barra AB, esse elemento de volume vai estar sofrendo uma tensão de tração, né? Que vale 13 MPa. Qualquer ponto aqui dessa barra que eu pegar vai estar sofrendo essa tensão aqui de tração de 13 MPa, qualquer elemento de volume. E aqui, né, se eu pegar qualquer elemento de volume aqui, nessa barra, tá? Nessa barra AC, eu vou ter uma tensão de tração de, nesse caso aqui, de 10,4 MPa. Tá? Válido também para qualquer ponto dessa seção, dessa barra AC. Bom, então finalizamos aqui mais uma parte da nossa aula de conceito de tensão aí de resistência dos materiais. Ok? Então até a próxima aula aí.